Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a que horas você acompanhará esse nosso vídeo dessa semana no Vale a Pena, mas de todo modo, cumprimento-o. Eu sou o Fábio Costa, seja bem-vindo para mais esse nosso encontro. E nessa semana, já relembramos a carreira aqui de grandes expoentes do cenário artístico, mais recentemente Eva Todor, começamos com Glória Menezes, já falamos também de Sueli Franco, de Gilberto Braga, e o nosso homenageado dessa semana, de quem vale a pena relembrar a carreira, é ele, Ney LaTorraca. Ney LaTorraca completou em 2019 75 anos de idade, mais precisamente no finalzinho de julho, no dia 27. Ele nasceu, portanto, em 1944, e já tem de atividade artística, podemos dizer que 50 anos, mais até, mas vamos considerar 50 anos quando ele já estava ali na idade adulta e começou a ter atuação mais frequentemente, tanto no teatro quanto na televisão e também no cinema. Desde criança, Antônio Ney LaTorraca, porque é esse o seu nome, já apresentou, já demonstrou uma grande aptidão, um grande talento nato para a vida artística. Filho ele também de artistas, Os pais dele eram artistas da noite, trabalhavam em cassinos, mas quando Ney ainda era muito pequeno, tinha 2 anos de idade ou ainda menos do que isso, o presidente que assumiu o governo naquela ocasião, que era o general Eurico Gaspar Dutra, ele mesmo, da Via Dutra, se deve a ele, proibiu o funcionamento de cassinos em todo o território nacional. Essa realidade da época prejudicou uma série de artistas, uma série de profissionais da noite, de um modo geral, que tinham nos cassinos o seu meio de vida, como os pais de Ney. Vai daí que, embora eles tenham trabalhado também ainda como artistas e com outras atividades, a infância, a juventude, a adolescência de Ney, que nasceu em Santos, no litoral aqui de São Paulo, foi bastante triste no sentido econômico. Eles tiveram muitas dificuldades, tinham que morar em locais muito pequenos, às vezes com o pequeno Ney fazendo silêncio em boa parte do tempo, porque eles alugavam quartos que só podiam abrigar casais sem filhos. Mas as dificuldades da vida não deixaram que Ney se abatesse diante delas. E ele, ciente da sua capacidade de seduzir as pessoas, chamar a atenção para si, com talentos como sapatear, fazer pequenas cenas dramáticas ou cômicas, enfim, se exibir para os outros, e por vezes ele ganhava alguma coisa em troca disso, um lanche, uma refeição mais substanciosa, sapatos, doces, uma coisa que toda criança gosta. O pequeno Ney foi crescendo, sabendo das dificuldades, porém arrumando meios de ultrapassá-las, de transpô-las, e tornou-se então um jovem ali já na transição para a vida adulta, foi estudar para ser o quê? Ator. E ele dizia, graças à sua ascendência espanhola, com o seu desejo de ser reconhecido, o gosto pelo aplauso, pelo reconhecimento, ele sempre disse que se ele não fosse ator, provavelmente faria valer o seu sangue espanhol e seria, por que não, toureiro, que teria o mesmo encanto, o mesmo hipnotismo, o mesmo reconhecimento diante da audiência. E foi estudar, ali perto dos 20 anos de idade, foi estudar na Escola de Arte Dramática, que naquela época não havia sido ainda incorporada pela Universidade de São Paulo. A EAD, gerida pelo professor Alfredo Mesquita, que nós já citamos aqui, ou no TBT da TV, ou em outros vídeos, que é responsável pela formação teórica, vamos dizer assim, e até prática também, nos espetáculos do curso, de muitos expoentes da geração de Ney e mesmo de uma geração um pouco anterior, que hoje já estão na casa dos 80 anos, ou 90 mesmo, como Leonardo Vilar. Mas Ney, ao ingressar no teatro, ingressou também na televisão, fazendo pequenas pontas em novelas que se tornaram muito importantes na TV Tupi, as duas escritas por Braulio Pedroso, Beto Rockefeller e Superplá, entre 1968 e 1970. Na primeira metade dos anos 70, ele atuou em algumas novelas, também aqui em São Paulo, na TV Record, e 2 delas foram Quero Viver, de Amaral Gurgel, e Venha Ver o Sol na Estrada, escrita por Leilá Assunção, dramaturga,
e dirigida por Antunes Filho, que havia sido, alguns anos antes, professor de Ney no curso, né? E além de Antunes, Zimbinski também foi professor de Ney. Nessa mesma época, ele já atuava no teatro, né? Participou de espetáculos de Plínio Marcos e de outros autores, tanto brasileiros quanto nacionais, porém encontrou-se na televisão, principalmente quando se transferiu para o Rio de Janeiro ao ser contratado pela TV Globo em 1975 para estrear lá na novela de Lauro César Muniz, Escalada, ao lado de Tarcísio Meira, René de Vilmon, Milton Moraes, Suzana Vieira e um elenco estelar, né? Ney começou a novela com um papel pequeno, o Felipe, um dos irmãos da Marina, vivida pela René de Vilmon, e esse personagem acabou crescendo, porque ele tinha um envolvimento romântico na história com uma mulher mais velha, a professora Fernanda, que era vivida por Natália Timber. Esse personagem fez com que Ney, de um desconhecido, se tornasse um ídolo nacional e um grande galã que se equiparou em número de cartas recebidas endereçadas a ele lá na TV Globo a Tarcísio Meira, que era o protagonista da novela e já um grande astro da televisão, né? O grande sucesso de Ney a partir de Escalada se repetiu e se reforçou em trabalhos seguintes, como as novelas O Grito, Estúpido Cupido, na qual já com 32 anos de idade fazia um rapaz de 18, o Mederix, na cidade de Albuquerque, interior de São Paulo, uma história criada por Mário Prata, né? Ao lado dele ali no elenco, Ricardo Blatt, Tião Dávila, Luiz Orione, Elizabeth Savala, Luiz Armando Queiroz, Ida Gomes, Nuno Leal Maia, entre outros, né? E também no programa que ele apresentou na TV Globo, no Sexta Super, que era exibido às sextas, né? Claro. O Saudade Não Tem Idade, que tinha a cada edição uma temática, né? Ou uma época, ou um estilo, um gênero de música. Esse programa foi exibido em 1978 na linha de shows da emissora, enquanto ele não deixava de fazer novelas. Estava no ar na novela das 7, que se chamava Sem Lenço, Sem Documento, né? Ele, Ney, nunca deixou de lado a sua grande paixão, que é o teatro. Inclusive, passou muito mal uma época, um mal de saúde inexplicável, ali por meados dos anos 80, ao qual ele acredita a sua ausência do teatro. Vamos dizer assim, que ele virou as costas para o teatro e foi castigado pelos deuses dos palcos. Isso a gente pode chegar a dizer que é verdade, né? Pode acontecer, comprova-se, né? Mas isso não o impediu de, logo depois de reencontrar o teatro, fez inclusive Otelo, né, com Juca de Oliveira, ele iniciou uma trajetória vitoriosa de 11 anos em cartaz, com uma peça chamada O Mistério de Irma Vap, que ele fez com Marco Nanini durante esses 11 anos, o que inclusive conferiu à peça e a eles presença no livro Guinness Book, né, o livro dos recordes, tanto na edição brasileira quanto na mundial. Por conta desses 11 anos ininterruptos de uma mesma peça com o mesmo elenco, que no caso eram só eles dois fazendo diversos personagens, né? Ney e Nanini retomaram essa história num filme, Irma Vap, O Retorno, há alguns anos, né? Foi lançado em 2006, se eu não me engano, com direção de Carla Camurati. E, ao mesmo tempo em que ele fazia peças no teatro e fez os 11 anos de Irma Vap, também fez filmes como Beijo no Asfalto, Anchieta José do Brasil, Sedução, né? Viva Sapato. O mais recente, em 2017, 2018, foi Introdução à Música do Sangue, do meu querido amigo Luiz Carlos Lacerda. Bigode, um abraço se você estiver assistindo esse nosso vídeo dessa semana. Mas não só dessas novelas da juventude do galã Ney Latorraca vive a sua persona na televisão, né? Embora ele tenha feito relativamente poucas novelas em relação a contemporâneos dele na TV, ele participou de Um Sonho a Mais, em 1985, de Eu Prometo, em 1983, Coração Alado, em 80, né? Essas duas últimas são novelas de Janete Claire. E, na década de 80, participou de um projeto histórico de minisséries na TV Globo, dirigidas por Walter Avancini. Com esse mesmo diretor, que era um parceiro constante de Ney na carreira dele, ele fez 3 minisséries nessa época. Anarquistas Graças a Deus, que é uma produção de 82, mas que o público só pôde assistir em 84.
é um dos grandes momentos da teledramaturgia de um modo geral, na minha modesta opinião. Se você puder, assista. É a história da infância da escritora Zélia Gattai, que foi esposa de Jorge Amado. A minissérie é baseada num livro que conta as memórias dela dessa época da vida, e o Ney faz o papel do pai dela, o senhor Ernesto, casado com a dona Angelina, que era a personagem da Débora Duarte. A Zélia quem faz é a Daniele Rodrigues, que foi depois uma das narizinhos do Sítio do Pica-Pau Amarelo que era feito naquela época. As outras duas minisséries com o Ney e dirigidas por Walter Avancini foram Rabo de Saia, também exibida em 1984, e Grande Sertão Veredas, de 1985, além, não podemos esquecer, né, não são 3, 4 merecem destaque, todas dirigidas por Walter Avancini. Qual é a quarta? Memórias de um Gigolô, baseada na obra de Marcos Rey. O interessante é que as 4 minisséries foram adaptadas, foram escritas pelo mesmo autor, que é Walter George Durst, uma pessoa que sem dúvida também merece um Vale a Pena. Futuramente faremos, quem sabe, ele merece, tá? Porém, Ney, no final da década de 80, conheceu um novo público que se encantou com o seu talento e com a sua versatilidade, fazendo um personagem que tinha tudo para dar errado, mas não deu. O Barbosa da TV Pirata, que era um senhor senil, né? Porém muito safado, muito fogoso, e que se celebrizou, especialmente junto às crianças, porque ele falava de um jeito muito engraçado, com a boca fina, né? E ele repetia, simplesmente repetia a última palavra que o seu partner ali na cena dizia, né? A pessoa dizia, nossa, Barbosa, mas no mercado está tudo muito caro, essa inflação ninguém segura. E ele dizia, segura, não? Coisas assim. E esse personagem é muito marcante. Um ator que tem a carreira que o Ney tem em cinema, em teatro, em televisão. E a gente tem que destacar, né? Um Sonho a Mais, que ele fazia 6 personagens distintos, ficava extenuado, de noite mal podia comer, dormia no banho praticamente, como ele mesmo conta, tomava só líquidos, batia sopa para tomar porque ele não tinha força mais para mastigar de noite, e 6 horas da manhã tinha que estar na TV Globo de novo para ficar pronto. Mas o Barbosa marcou uma geração. E você, mesmo que seja mais jovem do que eu e não tenha conhecido a TV Pirata enquanto exibida inédita na TV, que também não é o meu caso, eu era muito criança, mas acompanhe, tem no YouTube, tem em DVD, não deixe de acompanhar o Ney fazendo o Barbosa. Um dos quadros da TV Pirata, inclusive tem no DVD que lançaram do programa, é o Barbosa 9:30, uma sátira do Jô Soares 11:30, que então era uma novidade do SBT, não é? No qual ele entrevistava as pessoas e tinha o seu estilo de só repetir o que elas diziam. Então há um encontro muito curioso de Barbosa com Sassá Mutema, vivido por Diogo Vilela. Então Diogo Vilela fala, e eu? E Barbosa fala, e eu? E assim eles ficam. Vejam que vale a pena. O Barbosa não é à toa, não é exagero considerar um dos maiores momentos da carreira do Ney Latorraca, porque só um grande ator faria aquele papel sem cair no ridículo. Grande ator como ele é, né? Posteriormente à TV Pirata, outro personagem de muito sucesso de Ney junto às crianças, e ao público de um modo geral, mas principalmente às crianças, foi o Conde Vladimir Polanski, da novela Vamp, de Antônio Calmon, exibida em 1991, né? O Vlad, como ele era mais popularmente chamado ali na novela, né? Vlad era muito mau, era capaz de grandes maldades, o líder dos vampiros que vão parar na Armação dos Anjos, ali no litoral do Rio, completamente obcecado, né? A razão da vida dele era conquistar, ter consigo aquela bela mulher, a Natasha, que era a Cláudia Hanna, mas ele optou, uma participação muito breve de cerca de 9, 10 capítulos, que acabou durando a novela toda, pelo seu sucesso, né? Ele optou por fazer esse personagem com um tom que poucos atores dariam, né? Ele morde um pescoço, começa ali a apreciar o sangue da vítima, olha para a câmera e fala, gostoso. Não era um Barbosa, mas era irônico e irreverente, e isso fez com que o personagem caísse nas graças da audiência, embora fosse o grande vilão da história. Apenas grandes atores têm esse tipo de capacidade de não cair no ridículo e nem no chato, no inadequado, no desagradável, né? Ele sabe quando pode arriscar, assim como ele sabe também quando algo não está dando certo, né? Ney declarou em depoimentos, entrevistas, num livro que ele
escreveu, vamos dizer assim, junto com a jornalista Lúcia Rito sobre a sua vida, que é muito desagradável para um ator quando ele está no ar e as pessoas perguntam para ele: quando você volta? Não ando vendo você na tela. Isso já aconteceu com ele, quando ele fazia uma novela chamada Zazá, de Lauro César Muniz, em 1997, um papel muito importante, também o grande vilão, mas ao contrário de Vlad, o Silas Vadão de Zazá, não caiu nas graças do público e estava passando em branco, porque a novela tinha problemas de receptividade, né? Nem sempre a grande audiência se traduz numa receptividade, numa boa acolhida junto ao público. E Zazá, infelizmente, foi um caso assim por muitos motivos. Mas a carreira de Ney tem muitos momentos bons, muito além dos que nós temos a contar, assim, de tropeços e fracassos que ensinam o ator e todos os profissionais envolvidos. Infelizmente, nos últimos anos, por problemas de saúde e por uma opção do próprio Ney de não trabalhar mais, já anunciou a aposentadoria uma vez, deu para trás, agora aposentou de novo, porque ele disse que não quer que o público presencie e acompanhe ali a olhos vistos a sua decrepitude, o seu envelhecimento, né? Mas, mesmo assim, nos últimos anos, tivemos a oportunidade de acompanhar Ney Torraca em coisas muito interessantes. Uma série chamada O Sistema, de Alexandre Machado e Fernanda Young, né? E um especial, que assim tem 1 hora, né? Menos até, mas que vale a pena não só para quem é fã de Ney, mas para quem é fã da boa dramaturgia, chamado Alexandre e Outros Heróis, que foi dirigido por Luiz Fernando Carvalho em 2013, logo depois de Ney ter passado um susto em todos nós, né? Mais de um mês internado no hospital, ficou ali entre a vida e a morte, como era noticiado, né? Uma preocupação muito grande com o estado de saúde, mas depois ele voltou desse Alexandre e Outros Heróis, e é uma das coisas mais bonitas que já se fez na televisão também. Além, é claro, de momentos inesquecíveis dos citados há pouco e também do Cornélio de O Cravo e a Rosa, que temos atualmente em seus últimos capítulos no canal Viva, né? E uma série de grandes momentos no cinema, no teatro, para quem pôde vê-lo, né? Agora diz ele que ninguém vai mais poder, né? Recentemente esteve em Vamp, o musical, estava preparando um musical também sobre toda a sua carreira, um pupurri ali de melhores momentos, ele gostaria de fazer, não sei se vai fazer mais, espero que faça. Assim como espero que reverta a sua decisão também de se aposentar, né? Todos nós que gostamos de bons atores como ele, esperamos ter oportunidades a mais, muitas delas, para dar a ele o nosso aplauso, né? Fica a nossa homenagem nessa semana no Vale a Pena Ney Torraca, que celebrou seus 75 anos, e que muitos mais venham por aí ainda. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima semana.